E aí, pessoal da M3, terceirão, tudo certo com vocês? Vamos fazer então iniciar a nossa correção dos exercícios. Nós tínhamos que fazer a leitura do exercício 1, e aí aparecia para nós a formulazinha ali do Q igual a mais ou menos o número de elétrons que perdeu ou ganhou, vezes a carga elétrica elementar. Como eu tinha dito para vocês, a quantidade de elétrons que ganha ou perde é muito grande. Ou seja, também vai aparecer para nós como notação científica. Então vamos dar um zoom aqui, ó. Disse o seguinte, que foi perdido 5,0 vezes 10 na 13 elétrons. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, nós temos que multiplicar esse número de elétrons que ele perdeu vezes 1,6 vezes 10 na menos 19. Então, primeira coisa, se ele era nêutron, né, e perdeu, a nossa resposta é que ele vai ter ficar positivo, tá? Agora, como é que faz essa multiplicação aqui? Nós faremos 1,6 vezes o 5, depois a gente se preocupa com a notação científica, né? Multiplicação 1,6 vezes 5, isso vai dar 8. E aí vai fazer o 10 na menos 19 vezes o 10 na 13. E aí a multiplicação de bases iguais vai somar os expoentes, ou seja, vai fazer o 13 mais o menos 19. Ou seja, vai ficar menos 6. Então a nossa resposta vai ser 8 vezes 10 na menos 6 Coulomb. Exercício 3. Numa aula experimental realizada num laboratório, o professor colocou duas partículas eletrizadas, Q1 e Q2, a uma pequena distância. Como resultado, os alunos observaram que as partículas se atraíram. Então, quando uma atrai a outra é porque tem sinais opostos, né? E o professor fez dois questionamentos. O que pode afirmar sobre Q1 e Q2 são cargas opostas. E disse assim, a carga Q1, a primeira carga, é repelida por uma outra carga, Q3. E a Q3 é positiva. Então, Q1 é repelido por Q3. Q3 é positivo, Q1 obrigatoriamente vai ter que ser positiva também, tá? Só que a pergunta é, qual é o sinal de Q2? Então, Q3 é positiva, repele Q1 que é positiva. Só que tinha que lembrar que elas se atraíam ali, né? Ou seja, o Q2 vai ser negativo. Então, nós ficamos com Q1 positivo, Q2 negativo e Q3 positivo. Questão 4. Considere os materiais a seguir. Madeira, vidro, algodão, alumínio, ouro, porcelana, platina e nylon. Qual deles são bons condutores de eletricidade? A gente viu que os metais são bom condutor, né? Então, nós vamos ter aqui o ouro, que é um excelente condutor de eletricidade. Nós vamos ter a platina, que também é um excelente condutor. E o alumínio. Letra D, tá? Então, são essas os materiais bons condutores. Depois, questão 5. Deixa eu catar aqui tá aqui em cima. Tá diferente aqui. O livro que eu tenho não é esse que tá aqui. E vocês têm um pouco da turma tem o livro 2019, né? E o outro pouco da turma tem o livro 2020. Esse que eu tô corrigindo aqui é o livro do portal, que ele é atualizado, então é a versão 2020. Mas os exercícios são bem semelhantes, né? Na verdade, são até os mesmos. E o que muda é a página que se encontra esse exercício. Questão 5. Diz assim, durante uma aula de física, uma aluna de longos cabelos começa a penteá-los, usando um pente de plástico. Após passar o pente pelos cabelos, nota que atrai pequenos pedaços de papel, que se encontram sobre sua carteira. Admirada, ela pergunta ao professor qual a explicação para tal fato. É bruxaria, né? Zezirigdum, Paranauê? Não, vamos lá. O professor pede que os demais alunos se manifestem. 5 deles responderam coisas diferentes. Quem é que acertou? A letra A, o pente é um bom condutor elétrico? Não,
o pente é mau condutor elétrico. Ainda bem, né? Ele é de plástico e a gente conversou até que o fio ele é encapado com plástico por fora para a gente não levar choque. B. O papel é um bom condutor elétrico? Não. C. Os pedaços de papel já estavam eletrizados, não é necessário que isso... até poderiam, mas normalmente não. Se eles estavam encostados na mesa, então eles já fizeram o aterramento, já se anularam. Então, não. D. O pente ficou eletrizado por atrito no cabelo? Sim, o pente fica eletrizado por atrito no cabelo. Não é por isso, né, que um ficou grudado no outro. 6. Dois corpos A e B de materiais diferentes, inicialmente neutros e isolados de outros corpos, são atritados entre si. Após o atrito, observamos que um fica eletrizado positivo e o outro fica neutro, um negativo e o outro neutro, os dois negativo, os dois positivo e um negativo e outro positivo. É a letra E, pessoal, porque assim, quando a gente atrita dois materiais, né, e eles estão isolados, um vai doar elétrons para o outro, ou seja, um vai ficar com quantidade menor de elétrons, positivo, e quem ganhou elétrons fica negativo, de acordo com a nossa tabelinha lá, da nossa série triboelétrica. E a nossa questão 7 aqui, diz o seguinte: 3 pequenas esferas metálicas A, B e C, idênticas, estão eletrizadas, mais 3Q, menos 2Q, mais 5Q, respectivamente. Determine a carga de cada uma após contato simultâneo entre as 3. Então pega as 3, encosta uma na outra, elas vão dividir essa carga. Primeira coisa que nós temos que fazer, ver qual é a carga total. De que jeito? Somando tudo. 3 menos 2 mais 5. Isso dá um total de 6Q, 6 cargas. E positiva, né? Só que tu tem 3 esferas, então quando tu for separar esse 6Q, vai ser dividido por 3 pelas 3 esferas. E aí vai dar um resultado de mais 2Q para cada uma. Certo, pessoal? Então seria essa a nossa correção aí de exercício. Valeu, até mais!